Olá, amigo internauta, tudo bem? Seja bem-vindo ao quarto episódio do nosso Café com Levitas. E aí, pessoal, estão todos bem? Meu nome é Wallace Costa, estamos aqui no quarto episódio do nosso Café com Levitas e hoje vamos falar sobre ministro chatonildo. É isso aí, você que é ministro de louvor e de repente é um chatonildo, é um verdadeiro chato e não está sabendo. Então hoje nós vamos conhecer um pouco do ministro chatonildo e vamos te libertar desta chatice. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler dois versículos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, nós vamos ler primeiro o versículo 26, que diz assim, ó: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este faz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Nós vamos pular agora diretamente por versículo 40, que diz assim, ó: Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Neste capítulo, nesse fim de capítulo 14, Paulo fala um pouco da necessidade de ordem no culto. E nós vamos falar também da necessidade de ordem na ministração de louvor. Por quê? Às vezes você começa a ministrar o louvor e você acha que você ali é o dono da boca, que o que você faz ali, que o que você fala não interessa se estão gostando ou se não estão gostando. Ah, mas o que interessa é se o Pai, ó Pai, está gostando e se Ele está amando. Só que existe uma coisa que nós não devemos esquecer. Nós, como ministros de louvor, nós temos que ser facilitadores de adoração e louvor ao Pai. Nós temos que facilitar esta adoração da igreja a Deus. Nós não somos ali, lógico que nós não vamos fazer milagres ali, né? Nós não somos Jesus Cristo, mas nós somos facilitadores. Quando nós estamos ali ministrando louvor e somos, como é que eu vou falar? Pessoas cativantes, né? Pessoas cativantes, uma pessoa bacana, né? Uma pessoa legal ali, tudo pode ser facilitado. Tudo pode ser facilitado ali, a pessoa pode buscar mais ao Senhor, pode querer mais a presença do Espírito Santo para a sua vida através da nossa ministração de louvor. Uma primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: qual é a visão da sua igreja sobre ministração de louvor? É uma coisa que a gente precisa entender. Por quê? Eu vivi a maior parte da minha vida sendo ministrado por um pastor. Depois de um tempo para cá, 6 anos atrás, eu estou aqui em Perdões, na Igreja Batista, e estou sob a tutela de um outro pastor. Então, o que acontece? Eu precisei entender qual era a visão do meu pastor. Eu queria ficar ali na Igreja Batista de Perdões, eu precisava entender qual era a visão dele. Por mais que, de repente, entender essa visão seja um pouco difícil, bata de frente com aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida. Mas você escolheu estar ali naquele lugar. Deus te colocou ali naquele lugar por algum motivo. Então você precisa entender aquela visão. Ah, mas o meu pastor é muito antiquado. O meu pastor está completamente fora da visão, querido. Ou você sai dessa igreja, ou então você ora para Deus e fala: Senhor, muda a visão do meu pastor. Se Deus mudar a visão dele, tudo bem. Agora, se Deus não mudar a visão dele, você está errado. Qual é a visão dele sobre ministração de louvor? Aqui na igreja que eu pertenço, a ministração de louvor, de cultos de domingo, assim, costuma ser de 40 minutos. Costuma ser no máximo 40 minutos. A gente utiliza ali, eu tenho ali no meu lugar onde eu coloco os meus pedais, eu tenho um reloginho. E ali naquele relógio eu analiso ali a hora. Às vezes chega a ser 36 minutos, 35 minutos, mas nunca passo de 40 minutos. Porque eu tenho que obedecer à liderança da minha igreja. Dentro daqueles 40 minutos a gente costuma cantar na faixa de 5 louvores. E aí, hoje qual é a minha concepção? Eu vou falar o que eu faço.
eu costumo separar desses 5 louvores, uns 2 louvores para poder ministrar algo à igreja. Ministrar algo diferente, alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração, quando Ele tem colocado algo no meu coração. E aí, o que eu faço? Eu escolho alguns 2 louvores e ali em cima daquilo eu ministro alguma coisa. Fora isso, é música. É música, é louvor, porque o pessoal tá ali naquele momento para quê? Para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Não tá ali para muito blá blá blá, muita falação. O normal ali desses 2 louvores ali, dentro desses 2 louvores, eu falo 3 minutos, falo 5 minutos, né? Quando existem coisas especiais? Sim, existem coisas especiais. Existem momentos que Deus quer fazer coisas diferentes, mas aí toda a igreja vai sentir. Agora é interessante aquele ministro de louvor que ele começa a ministrar, começa a falar, oh, levanta sua mão, oh, chore na presença de Deus. Engraçado, cara, o cara às vezes tá até de olho fechado lá, ninguém tá sentindo nada, só ele. Eu fico pensando, gente, esse homem, ou essa mulher é muito cheio do Espírito Santo e a igreja é completamente carnal, porque só ele tá sentindo. Só ele tá falando, o povo em pé lá escutando, né? E ninguém... Porque você percebe a diferença. Você tá falando, né? E tem pessoas adorando, pessoas ali orando, pessoas ali falando palavras de louvor ao Senhor. Enquanto tem lá, a igreja tá inteira lá de olho aberto ali, olhando o camarada, ou a camarada. Então, você tem que ter essa percepção. Uma coisa que eu aprendi com o meu pastor, ele fala o seguinte: Wallace, você precisa fazer um reconhecimento do campo. Antes de você ministrar o louvor, reconheça o campo. Como é que está a igreja naquele momento? Porque de repente a sua igreja lá tem 50 membros, né? 50 pessoas que costumam ir ao culto lá. Aí, naquele dia, tem a apresentação de uma criança. E dessas 50 pessoas, vamos supor que nesse dia tem 50 pessoas lá, e dessas 50 pessoas, 30 é da família da criança que vai ser apresentada. E desses 30, 25 não conhecem a Deus, não está acostumado a ir a um culto evangélico. Como é que você vai se portar? Você vai se portar lá, seja cheio do Espírito Santo, fale em línguas, faça isso, fala aquilo? Não. Por quê? Ele sabe que aquela hora ali, que costuma na igreja evangélica, tem umas músicas bacanas, né? Tem umas músicas legais. Ele tá ali naquela hora, ele quer escutar música, né? E através da música, Deus pode falar com aquela pessoa. Às vezes a gente precisa reconhecer o campo e de repente até mudar o repertório. E para isso a banda, o grupo de louvor, tem que ser um grupo de louvor preparado para você chegar 5 minutos antes do culto e falar, o ministro de louvor falar, é o seguinte: caíram os louvores todos, e aí nós vamos mudar aí, dos 5 que a gente preparou, nós vamos tocar só 2, e vamos tocar esse que são diferentes aqui, porque hoje o negócio tá diferente. Então o Espírito Santo falou ao meu coração, e se falou mesmo, por favor, né? E aí nós vamos fazer diferente, certo? Então vamos lá. Como não ser chato? Procure entender a sua igreja, procure entender a visão da sua igreja, procure entender a visão do seu pastor, procure, se você vai em outra igreja, vai ministrar em outra igreja, procure entender como é que essa igreja, pergunte para o ministro de louvor daquela igreja, como é que costuma se fazer aqui? Tudo bem, Deus te deu uma nova visão, tem algo diferente para você, sim, mas você precisa entender um pouco a visão daquela igreja. Não poder fazer feio, não passar vergonha, e nunca mais te convidarem naquela igreja. Você começou a ministrar às 7 horas da noite, ficou falando até 7h20, aí cantou um louvor, aí fala mais 10 minutos, canta mais um louvor e entrega a palavra. Amém. Próxima vez você faz o seguinte, dá o seu cartãozinho de ministro de louvor e fala assim, me convida para pregar de uma vez. Prega. Eu sou a favor, sim, de ter uma palavra profética, de ter uma palavra abençoadora dentro do momento de louvor.
que ali você não está apresentando um show. Você vai num show, o cantor costuma fazer, ele malemar dá uma boa noite. Malemar dá uma boa noite pro pessoal e música. Agora nós vamos cantar o louvor Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã. Beleza, cantou, acabou de cantar, né? Agora, irmãos, nós vamos cantar Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo. Cantou Celebrai a Cristo. Poxa, é chato também. Chato. Envolva a igreja no louvor, ministro chato. Envolva o pessoal na adoração. Entendeu? Mas também não fica com aquela chatice também. Irmão, levanta a mão. Irmão, feche seus olhos. Toda hora. Tudo bem. Somos facilitadores? Sim. Mas nós não somos animadores de torcida. Porque senão daqui a pouco a igreja parece que tá numa micareta, né? Levanta a mão, né? Abaixa a cabeça, fecha os olhos, dá uma rodadinha, fala pro seu irmão como é bom estar aqui. E aí? Chato, gente, chato. Né? Vamos ser um pouquinho menos chato aí. Vamos deixar o momento de louvor uma hora agradável, onde as pessoas esperem por aquele momento com ansiedade, né? E acaba o louvor, acabou o louvor, agora meu coração está preparado para ouvir a palavra, porque eu estou alegre. Estou alegre porque eu senti a presença de Deus, porque o louvor hoje foi diferente e eu pude ter a oportunidade de louvar ao Senhor. Amém? Não é só você que louva ao Senhor no momento de louvor. Então, você precisa entender como é que a igreja está saindo. Como é que a igreja está saindo naquele momento de louvor. Não adianta nada, só o ministério de louvor está sentindo um monte de coisa. Aí fica lá naquela repetição de música, a música parece até um mantra, né? Canta a mesma música durante meia hora. Igual eu falei antes, acho que existem exceções? Existem. Mas quando de repente, se você for cantar uma meia hora uma música, eu acho meio difícil, mas se você for cantar meia hora uma música, a igreja toda vai cantar junto contigo. A igreja vai cantar junto. Mais uma outra coisa, acho que pra gente acabar, para termos ordem e decência no louvor e na adoração, são aqueles ministros de louvores Ctrl+C, Ctrl+V. Sabe o que é isso? É o ministro de louvor que ele escuta o CD da Ana Paula Valadão, da Bispa Sônia, do Davi Sácia, do Fernandinho. E sabe o que ele faz? Ele copia toda a ministração do camarada. É sim. Eu já vi isso. E eu sei que você faz isso, seu chato. Olha só, você vai lá e copia a ministração da Ana Paula Valadão e fala a mesma coisa que ela falou naquele momento, que foi um momento especial, naquele dia da gravação, há 15 anos atrás. E você fala isso na sua igreja. Pô, isso é chato demais, gente. Isso é muito chato. Aí você tá lá, por dentro estou vazio, fedendo como um sepulcro caiado. Sabe por que eu já gravei isso? Não foi porque eu escutei muitas vezes, não. É porque eu já fui em um monte de igreja, a ministra de louvor tá lá falando a mesma coisa que a Ana Paula Valadão Bessa tá falando. Oh, isso é muito chato, gente. Chato demais. Oh, o Espírito Santo não renova você, não. Não fala de forma diferente com você, não. Fala assim. Sabe o que você tem que fazer pra ele falar? Ó, Bíblia na mão e joelho no chão, varão, ó terra. É isso aí mesmo. É isso que você precisa. Aí o Espírito Santo vai falar de forma diferente com você e o agir do Senhor vai ser diferente na sua igreja. Pronto, falei. É chato mesmo, né? Então deixa de ser chato. Seja um ministro de louvor abençoado e abençoador. Amém? Um abraço para você. Muito obrigado por ter visto aí o nosso 4º episódio. Semana que vem tem mais. Me mande um e-mail, cafécomlevitas@gmail.com. Me siga lá no Twitter, @WallaceLevita. No ESC você pode me fazer perguntas, @WallaceLevita1. E me procura lá no Facebook. É o Wallace Costa. Você vai me ver lá com uma guitarrinha na mão lá e sou eu. Beleza? Que Deus te abençoe e que você seja diferente a partir dessa semana e que a igreja que você pertence pare de te achar um chato. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo Café com Levitas. Até mais!